Olá, pessoal! Já que eu tô em clima de São João, né? Mesmo que aqui esse vídeo seja para os alunos do nono A e do nono B, nono B também deve estar em clima de São João, já se preparando para a nossa gincana, não é isso? Então vou aproveitar para já ficar no clima de São João com minha roupinha, com o meu lacinho, para a gente fazer hoje a correção do exercício da semana passada. Lembra que eu disse a vocês que quarta-feira é dia de descritor? Então, hoje nós vamos só fazer correção. Como segunda-feira eu já pedi um exercício para vocês, ainda tem alunos que estão fazendo, hoje nós só vamos fazer essa correção, certo? E aí, claro, como eu fiquei de dar umas orientações a mais para o nono A, vocês assistem primeiro a essa correção, e aí depois das instruções que eu passei, a gente vai conversar um pouquinho sobre algumas questões, certo? Então, na quarta-feira passada, nós trabalhamos o terceiro descritor. Eu estou indo na sequência numérica, certo? Não é uma sequência de sentidos de eixos temáticos. Eu preferi seguir uma sequência numérica para que a gente pudesse ter um controle maior, só por isso, tá? Não é de diferença de dificuldade, não. É só para seguir a sequência. E aí, como eu expliquei para vocês na semana passada, o descritor 3, ele trabalha com aquela inferência, né? Inferir os sentidos de palavras ou expressões num texto. E aí, mandei vocês responderem algumas questões sobre isso, cada uma com textos diferentes. Vamos lá corrigir? Para isso, claro, abram o caderno de vocês e façam essa conferência, ok? Ao final desse vídeo, eu vou colocar aqui uma frase ou um conceito que eu quero que vocês anotem no caderno e mandem uma foto para mim no privado para contar como presença na aula de hoje, já que não tem exercício. Vamos lá? Já na primeira questão, nós temos um texto O Menino e o Homem, de Fernando Sabino. Como é um texto que foi um trecho bem pequeno, vou fazer a leitura dele aqui, certo? E vocês acompanham no caderno de vocês, ou se não anotaram, se não escreveram texto porque eu disse que não precisava. Prestem atenção na leitura para que a gente possa tirar o contexto onde a palavra a gente vai precisar saber o significado ou a substituição. Naquele dia, assim que a chuva passou, fui, como sempre, brincar no quintal. Descalço, pouco me incomodando com a lama em que meus pés se afundavam. Gostava de abrir regos para que as poças d'água, como pequeninos lagos, escorressem pelo declive do terreiro, formando o que para mim era um caudaloso rio. Desta vez, o que me distraiu a atenção foi uma fila de formigas a caminho do formigueiro, lá perto do bambuzal, e que o rio aberto por mim havia interrompido. As formiguinhas iam até a margem e, atarantadas, ficavam por ali procurando um jeito de atravessar. A palavra atarantadas aí é a palavra destacada, né? Que já na primeira pergunta diz. No primeiro texto, ou nesse texto 1, o termo sublinhado poderia ser substituído por. Então, por qual palavra atarefadas poderia ser substituída sem danificar o sentido? Então, perceba que ele estava vendo uma sequência de formigas indo e o rio que ele criou, né? Esse rio que ele disse que criou, atrapalhou. Mas elas não estavam atarantadas. O que significaria atarantadas? Atarefadas, as formigas estavam atarefadas nesse momento, apressadas, medrosas ou atrapalhadas. Se ele atrapalhou, elas ficaram atrapalhadas, porque elas estavam seguindo um caminho certo, e aí aquele rio, aquela poça que ele fez, atrapalhou, deixando elas atarantadas, atrapalhadas. A resposta certa, então, seria atrapalhadas, letra D. Então, as questões vão subindo um pouco de nível e é uma coisa que eu expliquei também na aula passada. Às vezes nós nem sabemos, nunca ouvimos falar, nunca lemos aquela palavra antes. Mas pelo contexto, pela situação, nem precisa buscar no dicionário, você consegue entender qual é o significado da palavra, né? Como atarantadas, como a maioria de vocês que me entregaram respondeu corretamente. Até aqui tudo bem? Vamos para a segunda. O próximo texto, né, que é uma crônica apessoado, é de um autor favoritíssimo do meu coração, que é Luiz Fernando Veríssimo. E nós vamos ver muito falar dele, porque ouvir muito, ler muito Fernando Veríssimo,
porque nós vamos trabalhar muitas crônicas, né? Daqui a pouco eu já tenho que começar com você, já deveria ter começado, mas é muita coisa, né? É muita coisa, é a Prova Brasil, é a EFAL, que eu ainda estou devendo a vocês uma nova atualização. Vou tentar me organizar, porque, juro, para vocês está muito corrido. Fechando a etapa aqui, depois fechando a etapa na outra escola, mas enfim. Então, crônica vai ser um assunto recorrente para a gente por conta da Olimpíada de Língua Portuguesa. E aí esse texto, né, de Luiz Fernando Veríssimo, fala de algumas palavras, né? Essa é a pegada do Luiz Fernando Veríssimo nos seus textos. Ele usa muito do humor para fazer uma crítica, para fazer alguma observação. E aí ele fala de 3 palavras específicas: bem apessoado, outro sim e a miúde. A próxima questão, a terceira questão, pergunta qual foi a motivação do autor para utilizar, né, para falar sobre essas palavras. Ao longo do texto, desde o começo, quando ele fala do bem apessoado, percebe-se que ele diz que tem algumas palavras, né, na língua portuguesa que ou foram estudadas à exaustão e ninguém entende, ou falta muita coisa para entender. E aí ele diz que tem algumas palavras que ele acha estranha, causa estranheza a ele. Porque às vezes elas parecem uma coisa e seus significados não são. Ou então ele questiona, ele vai para um sentido mais filosófico da palavra, ou do seu significado. Então, a motivação dele realmente foi a estranheza. Palavras que para ele era estranho, para ele tinham cara de outro significado, eram usados para outra coisa ou raramente usados. Então, a palavra certa mesmo é essa, é estranheza. A motivação dele é essa foi a emoção, o sentimento, a sensação, foi de estranheza. Certo? Então, essa seria a resposta mais adequada nesse caso. Ok? Tudo bem até aqui? Vamos para a próxima. A próxima questão, a quarta questão, também diz respeito ao mesmo texto. Eu mandei uma tabela, mas não precisava vocês preencherem exatamente como a tabela, mas que vocês colocassem os 2 significados, o significado dado ou a discussão feita pelo autor no texto e o significado dicionarizado. E aí, claro, gente, nem todo mundo, especialmente hoje em dia, tem um dicionário em casa. A internet tem muita vantagem. Dicionário online é ótimo. Você digita lá no Google o significado de palavra tal, nem precisa procurar por dicionário. O Google vai trazer as definições para você logo no início, certo? Então aproveitem essa ferramenta, aproveitem essa comodidade para aprender. E era isso que vocês precisavam fazer, buscar no dicionário. Para cada uma dessas palavras. Então a primeira delas que ele falou é bem apessoado. Acho que não é a primeira da sequência, mas é a primeira que ele falou, bem apessoado, que ele discorre bastante, né? O que sempre me intrigou, o que é uma pessoa bem apessoada? E aí ele fala que seria uma pessoa de boa aparência, né? Mas aí não existe mal apessoado. E aí ele vai discursando, mas no geral ele fala que é uma pessoa de boa aparência, que se veste bem, que se comporta bem, bem apessoado. Mas no final ele inclusive percebe que raramente é usado no feminino. Existe a forma feminina, mas ele no convívio dele social, ele não percebe que se usa no feminino. E aí ele deduz disso que? Bem apessoado é uma forma eufêmica, ou seja, um eufemismo, uma forma mais branda de chamar um homem de bonito. Mais especificamente, um outro homem, chamar outro homem de bonito sem ferir essa masculinidade frágil que ele tem. Já percebeu que é difícil? Hoje em dia tá mudando, mas ainda é difícil ver homens elogiando a aparência de outro homem, porque os outros olhos dizem, olha aí, tá com outras intenções. E as mulheres já são mais fáceis, porque as pessoas não maldam tanto dessa forma. Então ele chegou a essa conclusão, né, de que existe mais bem apessoado no masculino, porque é uma forma de os homens encontrarem, de elogiar outros homens, aparências de outros homens, sem duvidarem da masculinidade dele. No dicionário, você vai ter, resumidamente, que é realmente uma pessoa com boa aparência, seja feminino, seja masculino. Né? É de fato esse o significado. Mas aí, quando ele usa bem apessoado no texto, ele discorre sobre isso, sobre o uso social, e é uma maravilha. Esse texto é um presente, porque ele
traz vida às palavras. Por isso que essa questão é muito importante, porque de um lado é para colocar qual foi a discussão dada pelo autor, o que foi que ele discorreu sobre aquela palavra. No outro, o significado dicionarizado, que é tão cru, tão insensível, tão objetivo ali, frio. O que Luiz Fernando Veríssimo faz no texto é dar vida a essas palavras, né? A segunda palavra é outro sim. E ele discorre sobre outro sim. Aí ele pega a própria palavra outro sim. Outro sim. E que, de certa forma, tem muita relação com o significado, né? Já que outro sim significa igualmente. Então, se é igualmente, eu estou falando uma coisa ou eu estou confirmando. Então, o outro sim é confirmar, né? Dizer um sim de novo. Então, igualmente é a mesma coisa. Só que aí ele discorre sobre a palavra, sobre a estrutura, né? A forma da palavra. É bem interessante. E a última delas é a miúde, que ele faz até um trocadilho, né? Ninguém usa a miúde, a não ser a miúde, porque a miúde é rapidamente, né? Velozmente. E aí ele compara a miúde com ponto e vírgula, que todo mundo sabe que existe, mas na hora de usar, ninguém sabe como usar. Teve gente que respondeu, é como ponto e vírgula. Eu não considerei correto porque esse foi só o começo do que ele quis dizer, do que ele começou a discursar, certo? Então, só dizer isso não mostra o que foi discutido pelo autor no texto, tá bom? Então, essa questão é muito boa para fazer a gente perceber o quanto dicionário é ótimo, o dicionário é muito bom, mas ali estão as palavras cruas, sozinhas, frias. É preciso dar vida a essas palavras, né? Assar, dar gosto a elas. E é isso que, isoladamente, o Luiz Fernando Veríssimo fez no texto, e é isso que a gente faz quando a gente escreve, fala, usa as palavras para significar. Então, esse texto é de uma primosidade muito boa. Leiam de novo, procurem ele completo, porque ele nem está completo aí. Eu peguei alguns trechos. Vamos para a próxima? E aí vamos para a última questão do texto sertanejo, né? José de Alencar. E aí o texto traz muitas palavras que a gente chama de variedades, regionalismos. E aí a gente vai trabalhar um pouquinho sobre esse regionalismo, na verdade, com uma das palavras, né? Eu vou ler o trecho onde a palavra se encontra. Aí, ao morrer do dia, reboa entre os mugidos das reses a voz saudosa e plangente do rapaz que aboia o gado para o recolher aos currais no tempo da ferra. Confesso que eu mesma, ao ler o texto, tive dificuldades em muitas palavras. Nesse caso de aboia, que é a palavra destacada aqui, não, por conta do contexto. E é por isso que essa foi a questão escolhida para vocês responderem, certo? Talvez para vocês ou para alguns de vocês tenha sido mais fácil, se tem algum vaqueiro aí, se tem alguém que reconhece essas expressões que foram ditas no texto, fique mais fácil de inferir os significados delas. Mas a boia traz um contexto que faz com que a gente consiga deduzir, fazer essa inferência, né? Então, aqui, ó, a palavra boia, destacada no texto, possui o mesmo significado de. Então, quando ele aboia o gado ali, ele faz o quê? Ele conduz o gado, ele monta, ele ajeita ou ele acalma. A resposta mais óbvia seria de que ele conduz, né? Conduzir, ele leva. Dá a entender, a gente consegue visualizar naquele trecho ali que ele está conduzindo, que ele está levando o gado para dentro do curral. Então, ele conduz. Essa seria a resposta. Então, esse descritor aqui é simples, mas é simples se a gente consegue se identificar com o texto, se a gente consegue reconhecer as palavras, ou se a gente consegue entender o contexto desse texto. Se não, vão ter palavras, expressões que nem o contexto vão ser suficientes para que vocês consigam fazer a inferência. E aí vai ser preciso usar o dicionário. E é uma coisa importante, certo? Usem o dicionário. Se você lê um texto, seja ele qual for, e se depara com uma palavra que vocês nunca leram antes,
Sejam curiosos, busquem o significado. Se no contexto você não conseguiu deduzir qual era, vá buscar. Conheço um monte de gente que estudou tanto, né, que tem uma vida pública aí, que usa o seu Twitter, por exemplo, as redes sociais, e quer usar palavras chiques, bonitas, para dizer, olha como eu falo sério. E aí acaba usando palavras que nem a criatura sabe o que significam. E aí o seu texto desanda. Era melhor ter escrito de forma simples, mas que soubesse o que estava falando. Então, quando eu falo sempre que ler faz com que o nosso vocabulário aumente, faça com que a gente conheça outras palavras, é só se a gente ler e tiver curiosidade. Encontrou uma palavra, se deparou com uma palavra que não conhece o significado, vá lá buscar. É fácil, só entrar na internet, pesquisar, digitar a palavra lá e você vai encontrar o significado. Certo? E aí, claro, para que você possa escrever no caderno, tirar um print ou tirar uma foto nesse caso, print de caderno, tirar uma foto do caderno e mandar para mim com o seu nome e a turma, para que eu possa colocar como presença na aula de hoje, anote aí direitinho, certo? Essa frase que está aqui embaixo. É importante porque foi uma das lições que a gente aprendeu hoje, ou melhor, com esse descritor, com esse exercício. E eu quero que vocês deixem anotados e aí já serve como comprovação de que vocês estiveram aqui assistindo a essa aula pequena, porque o exercício foi pequeno. E aí eu deixo vocês à vontade para tirar as dúvidas, para me questionar no privado. Anotaram? Então, até a próxima!